Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à aula didática do candidato Ronaldo Alves. Ele tem 5 minutos para apresentar o plano de aula, se assim o desejar, e 50 minutos para apresentar a sua aula. Ronaldo, com a palavra. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Ronaldo Fernandes Santos Alves. Sou nutricionista de formação. Fiz mestrado e doutorado em saúde coletiva na área de concentração de epidemiologia no Instituto de Medicina Social da UERJ. E estou muito feliz, tenho grande satisfação de poder compartilhar com vocês a aula de hoje. Bom, a aula de hoje, o ponto sorteado foi emprego de medidas de impacto populacional na escolha e avaliação de políticas públicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. Ela foi pensada, né, como público-alvo graduandos de saúde coletiva. É uma aula expositiva por meio de vídeo e ela tem duração, terá duração aproximadamente 50 minutos. Os objetivos de aprendizagem dessa aula de hoje são calcular e interpretar medidas de impacto populacional, descrever como essas medidas de impacto populacional são usadas para estimar o potencial para prevenção e conhecer as principais estratégias, ou ser exposto, ser apresentado as principais estratégias de intervenção para prevenir e controlar as doenças crônicas não transmissíveis. Tanto no plano de aula como no final da apresentação, eu disponibilizo um conjunto de 7 bibliografias sobre o assunto. Pronto, estão no PowerPoint. Bom, é desejável que os estudantes tenham sido expostos previamente a conhecimentos básicos de epidemiologia, envolvendo introdução aos desenhos de estudos epidemiológicos, medidas de frequência, medidas de impacto e medidas de associação, perdão. Os objetivos da aprendizagem eu já apresentei para vocês. E, bom, vamos lá. Falando um pouco de epidemiologia, além de análises situacionais de saúde e investigações etiológicas, um importante papel da epidemiologia é desenvolver, escolher e apoiar a escolha e avaliação do impacto populacional de intervenções e políticas públicas de saúde. As melhores intervenções disponíveis para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis estão apresentadas no Plano de Ação Global de Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, o qual o Brasil é signatário e no Brasil recebe o nome de Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil. Ele enreda um conjunto de metas e de indicadores que estão sendo monitorados até 2022. É importante notar também que já se encontra em consulta pública o novo plano de ações estratégicas de 2022 até 2030. E como grandes novidades, né, desse novo plano estão o aparecimento da poluição do ar como um quinto fator de risco importante para as doenças crônicas e também esse novo plano ele traz
condições de saúde mental como importantes para a carga global de doenças crônicas não transmissíveis. Bom, essas intervenções disponíveis para o enfrentamento das doenças crônicas, elas têm dois elementos principais. O primeiro é que elas atacam, né, ou elas se propõem a reduzir ou amenizar a exposição aos principais fatores de risco de doenças crônicas a partir de abordagens de atenção primária e de promoção da saúde. Além disso, intervenções focadas, centradas no indivíduo, né, buscando o manejo ou tratamento dos casos existentes por meio de uma atenção integral longitudinal da saúde das pessoas afetadas. Bom, medidas de impacto populacional. Medidas de impacto populacional, elas quantificam, sintetizando bastante, né, elas servem para quantificar o impacto de intervenções na população. Elas são medidas especialmente relevantes, medidas epidemiológicas especialmente relevantes para a saúde pública, dada a sua interpretação prática. Os resultados das medidas de impacto expressam o potencial de prevenção que uma determinada intervenção pode ter sobre um desfecho de saúde, ou a redução proporcional máxima na ocorrência do desfecho na população. Essas medidas, elas são empregadas, elas são utilizadas, então, para estimar o impacto de intervenções de prevenção e controle para as doenças crônicas não transmissíveis na população geral, e também são bastante utilizadas para determinar quais exposições ou quais fatores de risco, por exemplo, são mais relevantes para a saúde de uma comunidade, de uma população em geral. Do lado direito, eu apresento uma imagem ilustrativa da medida de impacto populacional. Eu vou entrar em detalhes mais adiante. Bom, o impacto populacional ele pode ser calculado por meio de duas medidas. Uma delas é o risco atribuível populacional, que nada mais é do que a diferença entre a incidência ou o risco de doença na população menos o risco ou a incidência do desfecho no grupo de não expostos. Olhando aqui para a figura do lado direito, a primeira coluna, né, a altura da primeira coluna reflete o risco no grupo não exposto. A segunda coluna reflete o risco na população como um todo. E a terceira coluna reflete, diz respeito ao risco no grupo de exposição. Ora, o risco atribuível populacional é a diferença entre o risco na população como um todo menos o risco no grupo de não exposto, e aqui representado pelo RA-POP. Essa medida ela pode ser apresentada também em percentual da população geral, ou seja, a proporção de risco atribuível populacional, através dessa fórmula. Bom, o risco ou incidência na população nem sempre é conhecido, na verdade, dificilmente ele é conhecido. Mas ele pode ser calculado uma vez que a gente conheça conheça a prevalência da exposição e o seu complemento, né, a prevalência de não exposição. E se a gente conhece, né, o risco ou incidência nos grupos expostos ou não expostos. Isto é, o risco na população geral nada mais é do que uma média ponderada das incidências ou dos riscos nos grupos expostos ou não expostos, onde o fator de ponderação é a prevalência de exposição e o seu complemento. Bom, aqui eu apresento um exemplo com números. Suponhamos uma situação, uma análise, onde a prevalência de exposição seja 40%, portanto, o seu complemento 1 menos
0,4 é igual a 0,6, refere então ao complemento da prevalência da exposição ou prevalência da não exposição. E nós sabemos também que o risco no grupo de expostos é 0,2, enquanto que o risco no grupo de não expostos é 0,15. Se nós aplicarmos a fórmula apresentada anteriormente, nós encontraremos um risco na população total de 0,17, né? Subtraindo desse valor, né, a magnitude do risco entre os não expostos, encontraremos uma razão de risco atribuível populacional de 0,02. Esse valor, em relação ao risco da população como um todo, nos dá um percentual de risco atribuível populacional de 12%. Como eu mencionei anteriormente, né, a incidência ou risco na população total é uma soma das incidências no grupo dos grupos expostos e não expostos, ponderada pela proporção de expostos e não expostos na população, ou a prevalência de exposição em seu complemento. Quando a prevalência de exposição é baixa, como no caso apresentado aqui na figura B, a incidência na população se aproxima ou é próxima da incidência ou risco no grupo de não expostos. Como a gente pode perceber aqui nessa imagem, né, a diferença entre essas duas barrinhas, que é o risco atribuível, é pequeno. Por outro lado, se a prevalência de exposição é alta, a incidência ou risco na população, ele se aproxima da incidência ou risco no grupo exposto, como apresentado nessa figura A. Quanto mais alta for a prevalência de exposição, portanto, maior será, mais próximo o risco atribuível populacional será do risco atribuível à exposição. Bom, dois elementos contribuem, então, para a magnitude do risco atribuível populacional. Os quais são risco relativo e prevalência da exposição. Aqui na figura, a gente está apresentada a relação, né, entre a prevalência de exposição e o risco atribuível populacional. A gente observa que para todos os valores de risco relativos, 10, 5, 3 e 2, o risco atribuível populacional aumenta de forma marcante conforme aumenta a prevalência de exposição. E em situações onde a exposição é rara, ou a prevalência de exposição é muito baixa, o risco atribuível populacional é pequeno, mesmo que o risco relativo seja grande. Uma exceção dessa condição é se a exposição que está sendo estudada, o fator que está sendo de interesse, de exposição de interesse, for uma causa necessária para a ocorrência ou para o desenvolvimento do desfecho. Bom, então, com as medidas de impacto populacional, ou melhor dizendo agora, né, o risco atribuível populacional e o percentual ou proporção de risco populacional, a gente consegue, nos permite responder algumas perguntas como essas listadas aqui. Na presença de um programa efetivo de prevenção, onde, por exemplo, seja proposto ou seja plausível a cessação do tabagismo na população ou numa cidade, quanto da redução máxima do risco poderia ser esperado nessa população, caso esse programa fosse eficiente, nesse exemplo, né, fosse eficiente
o suficiente para reduzir a zero a exposição ao tabagismo. Quanto do risco que se espera, de redução do risco se espera na população total? Outra pergunta seria quanto do risco ou incidência de doença podemos esperar prevenir se formos capazes de eliminar a exposição ao fator de interesse, né? Uma reformulação até da pergunta de cima. Uma outra forma de se questionar é se fosse possível eliminar completamente um fator de risco, enquanto seria reduzida a ocorrência de uma doença na população? Ou qual a proporção dos casos observados é atribuível de responsabilidade de um determinado fator de risco? Então, essas são perguntas exemplares em que o risco atribuível populacional, ou medidas de impacto populacional, podem nos ajudar a responder. Falando de doenças crônicas, as doenças crônicas não transmissíveis configuram um dos maiores problemas de saúde global nas últimas décadas. Bom, as doenças crônicas, elas abrangem uma variedade de doenças de origem multifatorial, não totalmente elucidadas, esclarecidas, caracterizadas principalmente por um início insidioso, por um longo período de latência e, claro, de não transmissibilidade. No mundo, anualmente, morrem cerca de 41 milhões de pessoas, o que corresponde a 71% de todas as mortes. Desses 41 milhões, 15 milhões ocorrem prematuramente, ou seja, entre adultos de 30 a 69 anos. E desses 15 milhões, 12 milhões de mortes são observadas anualmente em países de renda média ou baixa, como o Brasil, o que corresponde, né, a 85% das mortes prematuras. No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 76% da mortalidade geral. As doenças crônicas não transmissíveis, né, abrangem uma ampla gama de doenças, mas as principais doenças, os grupos de doenças com maior impacto na morbimortalidade são doenças cardiovasculares, em primeiro lugar. Em segundo lugar, as neoplasias, os cânceres, de forma geral. Em terceiro lugar, as doenças respiratórias crônicas. E, em quarto lugar, o diabetes. Esses são os 4 grupos de doenças, também objeto ou alvo de iniciativas nacionais e internacionais de prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças, elas podem ser evitadas ou reduzidas por ações voltadas, né, para a redução de seus fatores de risco, em especial os fatores de risco comuns e chamados de comuns e modificados, que incluem 4, dos quais 4 são principais, né? Esses 4 fatores de riscos comuns e modificáveis são tabagismo, o uso pesado, né, ou o uso prejudicial de bebidas alcoólicas, alimentação não saudável, envolvendo uma alimentação com grande componente de alimentos ultraprocessados, com alta concentração de gorduras saturadas e trans, ou com alto teor de sódio. E também atividade física suficiente no tempo livre. Inatividade física, melhor dizendo, seria o fator de risco comum modificável. Esses fatores de risco comuns e modificáveis são mais distais à ocorrência dessas doenças e afetam intermediariamente outros fatores de risco metabólicos, que incluem obesidade,
principalmente obesidade, pressão arterial elevada, hiperglicemia e dislipidemia. Bom, como eu mencionei no início, né, existe uma série de intervenções voltadas para o enfrentamento das doenças crônicas, que são focadas principalmente na redução da exposição aos fatores de risco modificáveis. Bom, a OMS, ela recomenda um menu de intervenções ou políticas públicas, um total de 88 intervenções, cuja efetividade é comprovada e demonstrada em publicações de artigos peer review. Essas intervenções, elas também são comprovadamente custo-efetivas e relativamente fácil ou plausível de implementar, mesmo em regiões de renda média ou baixa, sem tanta estrutura. Bom, essas intervenções, elas são classificadas em 3 categorias principais, onde a primeira categoria que eu vou falar que são os best buys, ou traduzindo melhores apostas ou melhores negócios, incluem intervenções que são comprovadamente efetivas e com bom custo-efetividade e que impactam economicamente, na verdade, tem baixo custo para alto benefício, né? As intervenções best buys, elas são definidas, né, como uma quantidade econômica, né, monetária, mensurável, menor de $10 por DALY revertido. Já numa segunda categoria, nós temos um outro conjunto de intervenções, que são conhecidas também como good buys ou bons negócios, onde também elas têm efetividade comprovada e bom custo-efetividade, só que ela é um pouco mais... o retorno que ela oferece em termos de DALYs, né, é maior do que $100. E numa terceira categoria, nós encontramos um outro rol de intervenções que tem demonstrado efetividade, mas que análises de custo-efetividade ainda não estão disponíveis. Atualmente, né, na publicação mais recente dessas recomendações da OMS, nós encontramos um total de 16 intervenções chamadas de best buys. Bom, essas intervenções, elas, como mencionado, elas são focadas em 2 aspectos principais. O primeiro, a redução de fatores de riscos modificáveis e comuns para as doenças crônicas não transmissíveis, a partir, né, da criação de ambientes de promoção à saúde ou de abordagens e estratégias de prevenção e promoção da saúde. E o segundo aspecto importante é que dessas intervenções é que elas se direcionam para o manejo clínico das pessoas afetadas pelas doenças crônicas, focando principalmente no fortalecimento dos sistemas de saúde, tendo uma orientação
promovendo uma orientação desse sistema para voltado para atenção primária e saúde e para uma cobertura universal também. Essas imagens, elas apresentam, né, algumas intervenções, best buys e good buys, ou aquelas que ainda não têm custo-efetividade indisponível, não tem disponível análise de custo-efetividade, para os diferentes fatores de risco, como eu mencionei anteriormente, né, uso abusivo de álcool, dieta não saudável, inatividade física, e também para manejo das quatro principais doenças crônicas, incluindo diabetes, doenças cardiovasculares, né, doenças respiratórias crônicas e câncer. No Brasil, diversos programas e políticas servem de exemplo, estão alinhadas também com a recomendação da OMS, né, para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Alguns desses exemplos incluem a proibição do fumo em lugares públicos, ou melhor, essas intervenções, de uma forma geral, essas intervenções populacionais para o enfrentamento de doenças crônicas, geralmente são intervenções distais, upstream, e... Ai, meu Deus, estou muito nervoso. Meu Deus. Bom, tá bom. Essas intervenções, elas buscam alguns exemplos de intervenções adotadas no Brasil, alinhadas com as recomendações da OMS, estão apresentadas aqui nesse slide. Vou listar algumas: proibição do fumo em lugares públicos, restrição do acesso ao álcool comercializado no varejo, como, por exemplo, a proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, programas voltados também para alimentação escolar e para a promoção do aleitamento materno, programas como Academia da Saúde, focada, né, no estímulo, na promoção da atividade física no tempo de lazer, o programa Saúde na Escola e o programa Farmácia Popular são outros dois exemplos. Além disso, cabe ressaltar como intervenções populacionais ou políticas públicas de enfrentamento das doenças crônicas alinhadas com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, constantes também no plano de ações de enfrentamento das doenças crônicas no Brasil, são a Política Nacional de Promoção da Saúde, a Política Nacional de Atenção Básica e a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer de Colo Uterino e Mama. Gostaria de destacar duas iniciativas que são sucesso, se mostram exitosas, como, por exemplo, a estratégia M-Power, que é um acrônimo de monitoramento do tabagismo, né, promoção de ambientes livres de fumo, programas de cessação do tabagismo, a aplicação de advertências nas embalagens de cigarros e de outros produtos derivados do tabaco, a proibição à publicidade e propaganda e taxação, aumento de impostos desses produtos.
Uma outra iniciativa importante, essa voltada para o controle do álcool no Brasil, está em discussão atualmente entre o Ministério da Saúde e a OPAS Brasil, e ela é uma iniciativa também da Organização Mundial de Saúde, que está em processo de implementação, né, em processo inicial de implementação. Essa iniciativa ela oferece 5 ações estratégicas de alto impacto que são priorizadas na implementação para promover saúde e desenvolvimento. Ela é chamada de SAFER, né? Onde cada letra representa o seguinte: reforçar as restrições à disponibilidade de álcool, avançar e impor contramedidas para a direção sobre o efeito de álcool, facilitar o acesso à triagem, intervenções breves e tratamento, também para indivíduos que fazem uso pesado de bebidas alcoólicas, aplicação de proibições ou restrições abrangentes à publicidade, patrocínio e promoção de bebidas alcoólicas, e aumentar o preço do álcool por meio de impostos e políticas de preço. Nós temos uma política nacional do álcool, mas questões como proibição e restrição de patrocínios e publicidades ainda precisam avançar bastante. O Guia Alimentar da População Brasileira, ela pode ser compreendida também como uma ferramenta dentro da política, né, nacional de alimentação e nutrição importante para o enfrentamento das doenças crônicas. Bom, nessa última figurinha aqui, eu apresento o percentual de DALY atribuível para os principais fatores de risco em ambos os sexos, masculino e feminino. Na verdade, o percentual de DALY atribuído aos principais fatores de risco. A gente observa que a pressão arterial sistólica elevada, tabagismo, hiperglicemia e obesidade e também alteração hipertriglicemia, dislipidemia, são fatores que mais impactam em termos de DALY, e somados chegam a aproximadamente 50% do percentual de DALY atribuível a esses fatores. Em 2019, essa informação é do Global Burden Disease, no último relatório deles, em 2019. Bom, como considerações finais, gostaria de destacar que o objetivo final da epidemiologia é servir ou ser efetivamente usada como uma ferramenta para melhorar as condições de saúde da população. As medidas de impacto ou risco atribuível populacional são muito úteis porque quantificam o potencial de estratégias de prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis. Estima-se que essas ações de prevenção, promoção, voltadas para o controle dos fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis, possam reduzir de 50% a 70% de todos os óbitos prematuros ocorridos no planeta. Além disso, é bom destacar um outro uso importante dessas medidas de impacto populacional, que é no estudo de carga global de doença. Essas medidas são extensamente utilizadas. Vale destacar também que
as medidas de impacto populacional, elas só podem ser calculadas a partir de estudos que permitam estimar a incidência do desfecho. Ou seja, né, estudos de intervenção, estudos de coorte e estudos caso-coorte, né? Estudos de simulação, eles podem ser uma boa opção para também, né, para avaliar e escolher, para escolher e avaliar o impacto de intervenções populacionais como as políticas públicas. Aqui a sequência de bibliografia consultada, algumas bibliografias consultadas. E, bom, é isso que eu consegui montar para apresentar para vocês. Eu agradeço, muito obrigado. Obrigada, Ronaldo. Ok. Obrigado pela oportunidade. Um bom dia de trabalho para vocês. Obrigada, Ronaldo. Obrigado. Tchau, tchau.